Que alegria poder estar com vocês essa manhã, 14 de abril de 2020, ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Porque quando eu ministro ao seu, eu já fui ministrada pelo Espírito Santo de Deus. E como o Espírito é vida, então todo tempo que a gente fala a palavra, ela tanto atinge lá como atinge cá. Compartilhe e acredite que o que Deus está tratando conosco é realmente uma bênção para as nossas vidas. Estamos trabalhando com o tema muito necessário, irmãos. Cuidado com a língua. E hoje nós vamos à parte 2. Eu quero lhe convidar para que você não se distraia. Eu vou procurar ser objetiva, porque é muito necessário. Eu sei que quando eu falo, eu estou me expondo, mas eu não estou falando de mim, eu estou falando o que a Bíblia diz. Então ontem nós mostramos como era importante, como é de fundamental necessidade a língua como membro do nosso corpo para a nossa sobrevivência como humanos, como ela interfere na mastigação, na gustação, como ela na deglutação. Tudo isso nós falamos ontem. Falamos na língua sobre o relacionamento, no nosso relacionamento. E entramos na parte aonde a língua nos traz diversos problemas. E o texto bíblico para hoje está em Tiago, capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8. Cuidado com a língua, parte 2. O texto bíblico diz assim: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Meu Deus, meu Deus. É por isso que eu digo a mim, Vandira, vai para a carta de Tiago. É por isso que eu digo a você, irmão, quando você estiver assim falando demais, murmurando demais, se queixando demais, apontando defeito demais nos outros, vá para Tiago, leia Tiago. Mas leia Tiago para você. Não leia Tiago para servir de arma para você continuar apontando para os outros. Então, ontem a gente disse a vocês que a língua era destruidora. Hoje a gente traz a reflexão de que a língua é indomável. O homem, na sua inteligência, tem domado animais do campo, aves do céu e peixes do mar. E eu quero que você saiba de uma coisa, queridos. Essa potestade de ele domesticar os animais não é novo, não é da era da tecnologia, não. Desde a fundação, desde a criação do homem, lá no jardim do Éden, quando Deus formou o homem, Gênesis capítulo 1 e o versículo 26, Deus lhe deu domínio. Ele disse: senhorei os peixes do mar, as aves do campo, as bestas e de toda a terra e todo animal que se rasteja. Então, desde o começo que Deus deu potestade ao homem para dominar os animais. Pensando nessa passagem, é que Tiago escreveu esse texto. Tiago não escreveu sem ter um fundamento. Ele escreveu tendo um fundamento. Ele disse o que ele estava
querendo dizer, e eu quero parafrasear nessa manhã, me permita, ele estava dizendo: olhe, homem, cuidado com a língua, porque ela está se tornando para você indomável. Quando até as bestas do campo, as aves do céu, as maiores feras, você tem a potestade, o domínio, a força, o tirocínio para domá-las, porque Deus lhe deu quando lhe formou. Agora pega esse membrozinho pequenininho, como disse Benjamin Franklin, que foi o que dissemos ontem, essa fera está, a toca dela é detrás dos seus dentes, quer dizer, dentro da sua boca, tão pequenininha, e nós não sabemos domá-la. Mas nessa manhã, nessa série de ensino, o Espírito Santo nos está dizendo: ei, Vandira, missionária não, Vandira, dome a sua língua, aprenda a refrear a língua. O homem que refreia a língua é sábio. Ponha domínio nessa língua. Ah, mas eu não aguento. Ah, mas eu tenho que dizer. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Mas você está sendo cruel. Você não tem nada de Cristo quando não consegue dominar a língua. Por quê? É muito dura a palavra, sim, mas a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo foi feito novo. Então você não sabia, mas agora você sabe como domar ela. Por quê? Porque a Bíblia lhe dá as ferramentas. O livro de Provérbios nos diz que o que guarda a sua boca preserva a sua alma. Olha que lindo. Quando você guarda a boca, Provérbios 13:3, você está preservando a sua alma, os seus sentimentos. Há um provérbio por aí que diz que quem diz o que quer, escuta o que não quer. Então se lembre que quando você fere com a sua língua, alguém do outro lado vai responder a você também com palavras muito duras e vai ferir a sua alma. O homem consegue dominar os animais, mas não conseguem dominar a sua língua. Em vez de usá-la com sabedoria, usa para ferir as pessoas. Em vez de abençoar as pessoas, em vez de abençoar o próximo, usa a língua como látigo de críticas, e críticas mais desumanas possível. Meu Deus, tem gente, e eu estou me dirigindo exatamente a pessoas cristãs, as pessoas, homens e mulheres que receberam a revelação do Espírito Santo de Deus. Vamos voltar aos princípios. Vamos voltar àquele temor que a gente tinha no começo. Vamos acreditar que as nossas palavras têm poder. A Bíblia diz que nos enlaçamos, nos atamos com os ditos da nossa boca. Vamos dominar essa língua. Vamos mudar, queridos, depois desses dias de reflexões. Vamos fazer um pacto conosco mesmo e pedir a misericórdia do Senhor. Eu vou abrir a minha boca para abençoar. O apóstolo Paulo nos recomenda que devemos falar sempre a verdade.
A verdade liberta. A verdade restaura. A verdade nos faz a gente crer no semelhante. A verdade nos faz a gente vislumbrar uma manhã sem tanta angústia e sem tanto medo. Eu quero que você aprenda. Só fale o que edifica. Só fale no momento oportuno. A Bíblia diz que a palavra dita no seu tempo são como maçãs de ouro em bandejas de prata. Quão agradável aos nossos ouvidos são as palavras afáveis de uma língua controlada pelo Espírito Santo de Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Transforma essa língua, esse mal incontido, carregado de veneno mortífero. Transforme. Peça ao Senhor que lhe ajude. Eu sei que é difícil, porque quando você se acostuma a só reclamar, a só maldizer, a só falar mal dos outros, a só murmurar, a só criticar, isso passa a ser um hábito na sua vida, na minha vida. Mas a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Vamos transformar. Vamos mudar. Eu vejo tantas coisas hoje diferentes. Eu vejo tantas coisas hoje que dói o coração da gente. Ontem um irmão botou nos comentários: os líderes magoam, mas os irmãos magoam também. Mas a palavra de Deus, queridos, nessa manhã é para você e é para mim. Eu não vou dar conta pelo que o outro fez ou pelo que B fez. Eu vou estar diante do meu Deus e eu vou ser responsável pelos meus atos diante do meu Cristo. Quando os filhos eram pequenos, um momento de casa, Samuel, o mais velho, morávamos em Mossoró e o nosso pastor era João Gomes. E um dia ele chegou em casa, eu não sei o que foi que pastor João Gomes disse a Anchieta, e Samuel chegou em casa e disse ao pai: pai, eu fico impressionado, como é que você, um homem adulto, pai da gente, eu acho que o que Samuel queria dizer, briguento, paga as suas contas. Eu tenho uns filhos bem inteligentes, viu? Mas tudo que o pastor diz, você baixa a cabeça e diz: sim, senhor, meu pastor. Queridos, eu não estou dizendo que tudo que se diz é certo, mas eu estou falando do domínio da língua. Você tem outras maneiras de falar, de argumentar, sem ferir, sem destruir, sem ter controle, sem lançar no coração palavras tão duras que destrói não só a pessoa, como a família, como quem está perto. E muitas vezes chegam a blasfemar da própria divindade do Deus Todo-Poderoso. Vamos mudar essa maneira de atuarmos. Vemos os defeitos, todo mundo tem, ou você não tem. Quando levaram a mulher para Jesus em completo acto de adultério, eles citaram a lei e disseram: na lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada.
Mas não era só ela, era ela e o homem também. E Jesus, escrevendo tranquilamente, levanta a cabeça e diz: quem não tiver pedra, quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra. E todos saíram um a um, e ficou a mulher e Jesus. E Jesus conhecia tudo. E Jesus sabia que a lei de Moisés dizia que ela tinha que ser apedrejada sim. Jesus sabia que a lei condenava o adultério, como até hoje é pecado diante de Deus, diante da santidade de Deus. Mas naquele momento a palavra que aquela mulher queria ouvir era uma palavra de alento, de força e de perdão. Eu estou diante dele, ele me pode condenar e me pode salvar. O que dirá o meu Senhor nesse momento? Jesus olha para ela e diz: mulher, nenhum te condenou, nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. Entendeu como são as coisas? Veja, mas tenha domínio. Eu quero terminar com vocês, trazendo à memória o pensador grego Platão. Ele nos ensina uma coisa bem interessante. Já que você é tão intelectual, já que você tem tantos argumentos para não domar a língua, já que você tem tantos, bate nos peitos e diz: mas eu posso dizer porque é a verdade. Mas Jesus era rei dos judeus e podia ter dito lá dentro: eu sou o Cristo. Mas ele ficou calado. Domine a língua, fale no momento certo e fale palavras sábias que edifiquem e que consolem o coração das pessoas, para que você não seja destruído pela sua própria maneira de falar, porque você não aprendeu a domar a sua língua. Que disse Platão? Platão disse o seguinte: gente, eu vou ensinar uma coisa a vocês. Quando lhe trouxerem um comentário, uma história, passe por 3 peneiras aquilo que ouvimos. A primeira peneira: é verdade o que você me está dizendo? Põe aí o controle na língua. A primeira peneira. A segunda peneira: você olha para ela e pergunta: você já falou com a pessoa envolvida? A terceira peneira: o fato de que você me vai contar vai ajudar na solução do problema? E você escuta a resposta dele. Se ele disser que não pode, se os comentários não passar pelos 3 pontos da peneira, Platão dizia: eu não quero ouvir o que você tem a me dizer. Essa manhã, vamos entender que nós temos a responsabilidade de, como crentes, pensar na palavra que estamos soltando. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Comece hoje, irmão. Decida agora. Eu vou orar com você, mas decida dominar essa sua língua. Quando tiver vontade de falar mal de alguém, morda. Quando tiver vontade de fazer um comentário negativo, morda-la. Quando alguém ligar para você e disser: sabe que fulano ou que Beltrano fez isso? Você diz: ei, meu amigo, a primeira peneira, isso é verdade? Eu trabalho muitos anos com aconselhamento, e quando chegavam lá na igreja na Venezuela,
entravam dentro do gabinete pastoral e me traziam as histórias. Eu olhava para a cara dele, desde líderes. Eu olhava para a cara dele e dizia a ele assim: eu vou trazer essa pessoa aqui dentro e nós três vamos conversar. E a pessoa olhava para minha cara e dizia: pastora, não diga que fui eu que disse. Fofoca, chafurdo, mentira, intriga, contendas. E a Bíblia diz: 6 coisas aborrece a minha alma, diz o Senhor, e a 7ª abomina: quem semeia contenda entre os irmãos. Domine a sua língua, ponha um freio, irmão. Se pode domar um leão, um tigre, por que não aprendemos? Temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Comece com as coisas mais simples. Não aceite que comentem nada negativo diante de você. Chegou, corte. Você tem língua para abençoar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos orar nessa manhã. É dura a palavra, mas amanhã nós vamos concluir no nome de Jesus, mostrando a incoerência de quem prega uma coisa, de quem diz que tem Cristo e atua de outra maneira. Com a ajuda de Deus, com a preciosa presença do Espírito Santo, Deus, que palavra dura, nós vamos dizer essa manhã: para onde iremos nós, se tu tens palavra de vida eterna? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço a oportunidade de estar com eles. Deus, eu te agradeço porque o Senhor mandou Jesus. Eu te agradeço porque Jesus instruiu aos apóstolos. Eu te agradeço porque a palavra ficou escrita. Eu te agradeço porque é real que a nossa língua é peçonhenta, é um veneno letal, mas nós temos a Ti como Senhor e Salvador. Ensina-nos a sujeitar-nos à Tua palavra e refrear a nossa língua para a glória do Teu nome e vida abundante na terra, no nome de Jesus.